Olá, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar Ademar Veiga, produtor rural com muita tradição em Teresópolis, presidente do Sindicato Rural e uma das pessoas que mais entende da economia agrícola no município. Vou começar justamente com a economia agrícola. Algumas pessoas, inclusive economistas, dizem que a agricultura é o segmento mais importante da economia local. Eu sei que você concorda com isso. Explica por quê. Ô, Zé Átio, a coisa é muito simples. Vamos fazer uma comparação com uma fábrica. Ou, se você quiser, fazer com o comércio de Teresópolis. A fábrica você tem que ter as máquinas, um investimento muito grande. A fábrica da agricultura é a terra. Nós compramos os insumos, as sementes, e colocamos lá na terra e ela vai produzir. É a máquina que produziu. E aquele produto, ele vai ser vendido. Então, quem nos comprar vai nos remunerar e esse dinheiro vai ficar comigo. E vai ser distribuído no nosso local. Então, o lucro, eu não vou mandar para fora como se fosse um comércio que tem várias filiais e que a matriz não é Teresópolis. Paga os impostos, paga o salário dos funcionários, que vai dar uma distribuição de renda dentro da nossa cidade, mas o lucro vai para outro local. Já na agricultura fica a distribuição daqueles que trabalham e fica o lucro e que isso movimenta. Em Teresópolis tem uma coisa que confirma isso que todo mundo fala. É uma das cidades que tem 150 mil habitantes por aí, não tenho certeza, mas você vai tropeçando em várias agências bancárias, fora essas que emprestam dinheiro e tal. Nenhum município que não tenha um grande giro de espécie de dinheiro, o setor financeiro vai estar lá. Perfeito. Agora, me diga uma coisa. Vamos para a produção agrícola. A produção agrícola está crescendo nos últimos anos? Tá. A área não está crescendo. Teresópolis não está crescendo em áreas para explorar. Mas elas estão sendo melhor aproveitadas. Então, aumenta a produtividade. Aumenta a produtividade. E há tecnologias novas que vão vindo, né? Maquinário, semente, quer dizer, uma série de fatores que coloca a gente, se não for no avanço mais imediato, nós estamos próximo do pico. Perfeitamente. Isso que eu estava perguntando assim, e os produtores rurais de Teresópolis, eles acompanham esse avanço, eles aceitam esse avanço? Por exemplo, a gente tinha aqui há anos atrás aquele trator Tobata, ele já sumiu disso aí. O pessoal está mecanizado, o campo está mecanizado em Teresópolis? Hoje, a rentabilidade daqueles que trabalham muito com afinco dentro da agricultura conseguiu, por financiamentos, por consórcio, e tem o trator. Quer dizer, aí ele senta ali em cima, é moderno, tracionado, pode produzir com uma terra bem pesada, com um pouco de lama, ou então seco. Me diz uma coisa, além dos tratores que chegaram aí na agricultura, que outras coisas beneficiaram, que a produtividade aumentou em outra coisa? Melhorou a qualidade das sementes? Melhorou a qualidade de outros insumos? O NPK continua o mesmo, né? Mas com grande variedade. Define aí NPK para as pessoas saberem. O N é de nitrogênio, que isso evapora. Existem algumas leguminosas que ficam sem nitrogênio no solo, mas o nitrogênio ele evapora.
Então é o nitrogênio que é feito de natural, que nós chamávamos de salitre, ou então de químico, que é derivado do petróleo, amônia, essas coisas todas. E o P é o fósforo, que também tem natural e tem esses que é químico. E o potássio. Então, isso é o NPK, é isso, é NPK. Você falou que isso já tinha desde o passado. O que é que se acrescentou nessa agricultura dos últimos anos? Na época do meu pai, bem antigamente, existia aquilo que nós chamávamos de adubo de cova e adubo de rega. O adubo de cova era o NPK, que tinha o fósforo mais alto e o nitrogênio bem mais baixo, e o potássio mais ou menos equilibrado. E o de rega era o que tinha o nitrogênio mais alto, que dissolvia na água e colocava para dar potencialidade à produção, e menos do fósforo e menos também do potássio. Hoje você tem várias formulações. Você vê qual é o que a planta precisa. Se é uma alface e o solo não está equilibrado você equilibra com o NPK, mas você pode potencializar com mais fósforo, mais nitrogênio, menos potássio. Você vai definir qual é o produto para aquela produção. Há muitos anos atrás, há bastante tempo, a gente cogitou, os produtores rurais e a Emater, eles cogitaram em ampliar a área de produção. Ou seja, o que se planta em área de várzea seria começar a plantar nas encostas, com aquele problema da curva de nível que tinha que ser, etc. Isso não foi muito para frente. Não foi muito para frente por quê? Porque se aumentou a produtividade nas áreas de várzea? Isso é coisa muito simples de ser informado. A maioria das pessoas que estão nos vendo e ouvindo não sabe que em 1.000 metros quadrados, um lote robusto, né? De 1.000 metros, você pode colocar 10.000 pés de alface. Antigamente, o produtor tinha que samear na terra, não tinha estufa, tirar a semente, colocar lá, levar um prazo maior. Hoje, existe o segmento de produção de mudas, que é produtor que produz só muda, e ele vende aquilo. E eu tenho a minha área, compro as mudas e coloco ali. Isso então, é o berçário, está lá. A minha fábrica está ali disponível, eu pego essa muda, coloco e vamos falar de alface. No inverno ela vai demorar no máximo 60 dias, depois que você coloca a muda. Quer dizer, 60 dias, você vai fazer 2 meses, 6 em tese, safras por ano. Em tese, 5 vezes. 5 safras por ano. Se você bota 10.000 pés de alface em 1.000 metros de terra, e você vai colher durante o ano de 5 vezes, você tem 50.000 pés de alface naquele lugar, por causa de tecnologia. Você pega um trator desse grandão, né, de 4 rodas, tem rotativa, você vai lá, em poucos minutos, faz o canteiro e coloca o que a terra precisa, o adubo, o esterco, e na mesma hora, quase no outro dia, já está plantando. Me diz uma coisa, o produtor rural, ele está no limite ou ele ainda pode produzir mais? Olha, eu acredito que pode, porque com o lucro que ele faz, ele investe em alguma coisa, né? Compra outro terreno, melhora a casa, compra carro novo. Quer dizer, ele não tem o hábito de aplicar no sistema financeiro. Tem aplicação para ter segurança, mas não vive disso. Ele vai investindo. Com isso, ele teve... Investe no campo também. Sim, lá no campo, por isso que eu vou falar. Também, não só na casa, não. Sim, não, no campo. Aí, só essa sobra, aquelas terras que tinham uma inclinação maior e que era mais difícil, por exemplo, para essa máquina operar,
ele usou para fazer um trator com declívio mais ameno para poder usar o maquinário. E com isso, cada 1000 metros que ele conseguir numa encosta que não seja de 45 graus, que é até proibido. Mas o que ele puder fazer, dá uns exemplos. Não sei se alguém já viu aqueles programas que tem, sai lá da China, do Japão, que o pessoal faz aqueles dentes no morro, né? Aqui a gente faz uns dentão. Faz uns dentão. E com essa riqueza que nós temos ainda hoje, com alguns lugares já faltando, essa água maravilhosa, com essas bombas, com essa tecnologia, você faz a irrigação e produz nesses lugares. Então há perspectiva de crescimento ainda. Bom, olha só, houve uma época, bastante recente até, que muita gente caminhou para a hidroponia. Mas, salvo erro meu, está um pouco estagnado a hidroponia. Por quê? A hidroponia, ela chegou... aqui que eu conheci foi lá em Itaburaí. Não me lembro mais o nome do Machado, não sei. E lá ele usava até... nós não tínhamos isso porque o nosso clima não tinha essa necessidade. Então a gente vai vivendo, está produzindo bem, é um outro tipo. Lógico. E eu conheci lá, não sei qual foi, mas há muitos anos. E ele lá usava até ar-condicionado. E ele, conhecendo Teresópolis, que deu resultado, ele estabeleceu na BR-116, ali perto de Campanha, Providência, lado esquerdo. E aí foi disseminando aquilo ali, o mercado foi absorvendo esse sistema, porque... Dá uma planta mais bonita? Não é questão de dar uma planta mais bonita, dá assim uma aparência de mais higiene, né? Porque vem com a raiz limpinha e tal, dentro de uma sacolinha e tal. E os insumos foram também acompanhando essa demanda e hoje é muito fácil. Aí chegou em Teresópolis e o que atrapalha mais um pouco, mas existe financiamento, é o custo da estufa. Essa sim, por metro quadrado, existia pouca concorrência, agora já tem mais concorrência e a gente vê muitas estufas que só tem o arco, o negócio é de madeira, outras já não são. Então, as pessoas foram se especializando. Eu, por exemplo, tenho uma área muito boa para fazer estufa, mas ainda é um mercado que não é o convencional, sabe? Você vê que tem a hidroponia, o produto, mas não é... a maioria na bancada. Não é bancada. Me diz uma coisa, e a chamada agricultura orgânica? Aquela que não leva adubo, não leva defensivo, como é que está isso em Teresópolis? Olha, nós temos aqui, sabe, isso aí é tão complexo, é o sonho de todo mundo, né? Você produzir, protegendo o solo, o meio ambiente e também a saúde, né? Mas o orgânico mesmo, ele tem umas regras muito rígidas. Tem que ter um afastamento de não sei quantos metros se tiver outra lavoura que aquela pessoa não é orgânica e pulveriza. Tem que usar uma água potável de nascente. Quer dizer, muita coisa. Então eu acredito que o orgânico não são todas as áreas que se prestam para isso, por causa dessas exigências do orgânico legítimo, daquele que... Mas está vindo uma nova modalidade, que é uma produção que se chama agroecológica. É uma produção que agrida menos o meio ambiente e a saúde do homem. Há alguns anos atrás, a produção era mais diversificada. Você tinha pepino, tomate, e jiló e essa coisa toda. Hoje, a produção agrícola em Teresópolis caminhou muito para as folhosas, para a olerícola. Por quê? Bom, o ciclo é muito mais rápido, né? Então, a cenoura,
vamos dizer cenoura. Não vou falar de tomate não, né? Porque tomate é tudo difícil. Vou falar de cenoura. Você tem que preparar a terra, colocar a sementinha, ir tratando, e colher dali a 90 dias. Dali para lá. Esperar acabar. Um coentro. Você coloca a semente, com 45 dias você está colhendo. É a metade. Então, a folhosa, ela tem essa vantagem. A couve-flor leva quase 6 meses, 4 meses. E aí sai uma cabeça, então a terra fica parada e tal. Como está havendo uma maior demanda por esses produtos, e não é qualquer clima que pode estar fazendo isso, dá em qualquer lugar. Uma dona de casa, se quiser ter salsinha, cebolinha, dentro de um vaso lá no apartamento dela tem. Só que dá mais trabalho, né? Melhor chegar lá, comprar a hora que quer e tal. Mas, então a folhosa, com a procura, por isso que veio essas empresas que se criaram em Teresópolis, né? Tem uma empresa aí que tem usa cerca de 50 caminhões de 5 toneladas descendo todo dia. Porque dá volume, mas não dá peso. Dá volume, né? E então o legumes, né? A diferença do hortigranjeiro, que folhosas e legumes, é que o legume ele tem essa característica de levar mais tempo para se produzir na terra, e ele também tem mais resistência. Ele não é tão perecível que nem a folhosa. E nós estamos perto do segundo maior consumidor, que é o Rio de Janeiro, 90 quilômetros. Então, eu tenho um parceiro lá que ele levanta às 4h30 da manhã, não sei se nós vamos falar sobre esse assunto, né, da dificuldade, e tira a alface porque o comprador dele pega às 6 horas da manhã para chegar na feira com aquilo ainda com a água com cheiro do orvalho. de roça ainda, com a água Cheiro do de orvalho. Não é? É isso mesmo. Agora vamos para a comercialização. No passado, o mercado do produtor rural era o destino de quase 100% da produção, né? Mas isso já acabou. Com a substituição das feiras pelo supermercado, ainda tem gente vendendo na pedra? Não. Hoje, fora as entregas, que tomou um volume muito grande, né? Tem as pessoas que se especializaram em comprar na nossa região, companheiros nossos mesmo, e outros que vieram de fora, empresários fortes, e já tem um compromisso de entregar X produto todo dia. E com algumas oscilações para sacrificar mais o produtor. E aquilo ali foi o que deu esse grande volume para nós produtores, porque nós vendíamos lá para os varejistas, os grandes varejistas e os pequenos varejistas, que eram das feiras e dos supermercados, espalhavam, tudo era ali. E dali o mercado foi se adequando, foi monopolizando, né? Os supermercados hoje são os maiores distribuidores dos hortigranjeiros, com promoções, aquele negócio todinho. Foi surgindo os varejões, os sacolões. Hoje chamam-se de hortifruti, né? É um nome mais bonitinho, hortifruti. Então eu tenho um hortifruti, o cara não fala que tem um sacolão. Não é sacola mais, é hortifruti. E isso está disseminado por aí. Está disseminado. Então tem pessoas que têm 2 lojas de hortifruti, outros têm 10, outros têm uma, outros têm um pequeno, e vão abrindo, porque tem facilidade para fazer isso. Se você vai comercializar produto que é isento de CMS, você não tem uma burocracia muito grande. Se você não trabalhando com produtos que tem que recolher CMS, é o alvará, local de colocar, e está lá vendendo sua alface, seu tomate. Mas assim, e o supermercado? Quer dizer, os supermercados eles passaram a monopolizar a produção rural aqui da cidade, de Teresópolis? Olha, os grandes sempre comem os pequenos, ou de uma maneira ou de outra. Existe uma lei que a Associação dos Supermercados derrubou,
ela vinha do sistema de exceção, que era para ter benefício de isenção de ICMS, tinha que comprar do produtor. Então, naquela época, as grandes organizações, Sendas e outras mais, que até acabaram, tinha que comprar do produtor. Então vinha no mercado de Água Quente, no mercado de Produtor rural lá em Friburgo. Lá de Friburgo, na Ceasa de Friburgo, e tinha a nota fiscal do produtor. Aí essa lei, ela caiu. Mas eles fizeram o quê? Eles terceirizaram. Uma pessoa com uma capacidade administrativa e de conhecimento, eles colocaram para eles fornecerem. Mas tem eu não estou fornecendo, estou dando um exemplo. Eu estou fornecendo para uma rede grande de supermercado ou para várias redes, mas eles têm lá no departamento deles, comercial, o nome do Zé Ático, de outras pessoas. E eles me pressionam e eu pressiono o produtor. Então, é o distribuidor. Agora, isso sempre existiu, porque antigamente a gente falava que usava a palavra atravessador, que era odiado pelo produtor rural e pela dona de casa. Era responsável pelo preço alto dos legumes e verduras. Não é a mesma coisa com uma outra roupagem? Modernizou-se, né? Modernizou-se, mas é a mesma coisa. Eu sempre digo o seguinte: o produtor, ele não é nem marisco não, que está entre o mar e a terra, não. Ele é um muro que tem uma tsunami atrás dele, que é desde lá do consumidor. O consumidor quer uma mercadoria boa, de primeira qualidade e com o menor preço possível. E quem está no meio disso, até chegar a ela, quer dizer, sai do produtor, aquela ponta, e vai para a outra ponta. A outra ponta está pressionando. Então está vindo aquele troço, o grande distribuidor pressiona para o seu fornecedor para diminuir o preço, porque senão ele vai procurar o Zé Ático para fornecer. Ó, Zé Ático está me botando preço melhor. Divida lá com o outro. Aí ele vai do outro, e chega em nós. Agora, tem muito aqui, a gente vê aqui passar caminhão aqui na estrada, tem produtores que já têm seus caminhões e já têm seus pontos de venda no Rio. É um número importante essa gente? Qual é a diferença que existe? Aquele que tem uma loja, um ponto de venda, seja onde for, e ele tem uma área de produção, olha o lucro que ele tem. Ele quebra essa cadeia aqui, no meio. Então ele fica com lucro e ele pode transferir a parte do lucro dele para para ele e para os produtores que vendem para ele, pagando com menos dias, com preço melhor, né, com mais seriedade. E ele pode competir com os outros que não têm a produção e que depende dessa cadeia. Então, o mercado caminha para eliminar essa fatiação que existe entre vários segmentos para o produto chegar ao consumidor. Você acredita que isso vai acontecer no futuro? Não, então o que ocorre? O comerciante, o cara que tem, a pessoa que tem lá o seu ponto, ele não produz. Está com um ponto pequeno. Ele está comprando de um cara, de uma pessoa que já compra de outro e que aquele compra de outro. Ele não tem margem de lucro para baixar o preço, para chamar atenção, para poder ter uma freguesia para vender outras coisas. Ele vai automaticamente eliminando isso. É sobrevivência. Então já temos aqui casos em Teresópolis que eu creio que é o mercado do futuro. De ter 3 pessoas que cada um tem 2 lojas de hortifruti, né, que era o tal sacolão, aquela coisa de antigamente, que eles se unem entre eles 3 e já tem um depósito aqui, que aqui é a mina, né, o minério da alimentação, já coloca aqui uma central e contacta com os produtores e eles vêm com o caminhão deles para buscar. Ótimo.
Agora, a gente tem aqui em Teresópolis um grande distribuidor. Agora você falou nele, 50 caminhões, que é o JFC, né? Uhum. Isso aí mudou a presença desse pessoal do JFC, com seus 50 caminhões baú, caminhão fechado. Ele mudou para o produtor, para o pequeno produtor? Ficou pior, melhor? Como é que é isso? Olha, eu não digo que é melhor e nem que é pior. Quando nós tínhamos a SEASA, que o próprio produtor ia lá e ele fazia, era pregão, é o leilão, né? Ele tinha mais oscilação. Chegava lá, houve um acidente na Via Dutra, que não podia vir mercadoria de São Paulo, que vinha muito, ainda vem. Não de outro. A mercadoria subia e eu estava lá e eu aproveitava esse momento. Com essas grandes firmas, o JFC e demais, eles equilibraram. Estabilizou o preço, mas o nosso produto estabilizou, porque tem a firmeza o compromisso de entregar para aquela pessoa, e aquela pessoa tem o compromisso de nos comprar. Então, ficou estabilizado, mas os insumos e os gastos do produtor não estabilizou. Um outro assunto aqui é a figura do empregado, do assalariado do produtor rural. Ela parece que diminuiu muito, está em extinção. Hoje o processo é a meação, né? Você é meeiro de alguém. Em vez de você ser funcionário com carteira assinada, você é meeiro. Como é que é isso? Também está em transição. Está em transição. Tá. Eu cheguei a ter 20 empregados. Mas como é que você vai ter cuidado de empregado, não é? Produtos perecíveis e você comercializar? É a mesma coisa que você ter bastante boi e ter açougue. Ter o frigorífico. Você vende cada qual a sua, né? E isso foi passando. E aí veio aquilo que, por causa da região serrana ser a região que tem a maior concentração de agricultura familiar. Então, Teresópolis é a maioria agricultura familiar. Que é a família trabalhando. Porque não tem um cumprimento, uma obrigação de cumprir horário trabalhista. É normal, que eu já te falei aqui no bloco atrás, que eu tenho um parceiro que levanta às 4h30 da manhã para tirar a mercadoria. Então o diferencial dele é esse. Ele levanta às 4h30 da manhã, tira a mercadoria, 6 horas já está no lugar lá para o comprador dele pegar. Perfeito. Agora, funciona assim, ele leva uma parte do que ele vende. É isso? Então, você entra com a terra e insumo. Meieiro, que tem o contrato de meia, que é quem é o proprietário fornece a terra, a infraestrutura, tem uns que dão banca sozinho o adubo, outros não, divide, quer dizer, é o que ficou combinado e que se coloca e diz que é um contrato de parceria. E que cada um tem direito à metade. Tira a despesa lá do adubo, do esterco, da semente, e divide a metade. E existe o de contrato de arrendamento. Aquele que não tem terra, não tem nada, e ele quer fazer esse tipo de atividade, ele vê onde tem uma área boa e arrenda e vai produzir lá. E aí ele vai com a família dele, ou então usa empregado, que existe ainda empregado, mas é muito pouco. Até porque a remuneração hoje não tem mão de obra, né? Não, vocês vão falar sobre isso, né? Vamos deixar para outro. Mas já é cara. E às vezes não compensa. E tem o horário definido. Como é que você vai mandar um empregado levantar 4h30 da manhã para tirar alface para uma pessoa? Lógico. Agora, uma última pergunta. A produção de Teresópolis, a produção nossa do olerícola aí, ela está muito o Grande Rio, né? Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Niterói. Ela já está se expandindo para outros lugares? Eu tenho amigos meus que levam mercadoria
Não estou falando de grande rede, não. Nós temos aí, sem ser esse que você falou, né? Temos aí originários nossos aqui, da cidade, todo mundo sabe, e que tem lojas em campo. Sai daqui e vai para campo. Mas tem pequeno produtor, ou desse que é produtor e também compra dos colegas e leva para Campos, que é, acho que é a distância maior. Mas para Cataguases, além Paraíba, Juiz de Fora, Volta Redonda, Resende, é normal. Fora quando houve, né, nesse verão passado agora, essa seca em São Paulo, aqui saiu mais de 10 carretas por dia para levar para São Paulo, Belo Horizonte, saiu mercadoria aqui até para o Paraná. Muito bom. Ademar, muito obrigado pela entrevista. À disposição. Hoje eu entrevistei Ademar Veiga, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Teresópolis. Até um outro encontro nosso.